Quantas vezes nós deixamos que o trauma assuma o controle da nossa vida? Hoje nesse vídeo eu quero falar com você sobre isso. Todos nós temos coisas que vivemos no passado, ou que trazemos da nossa geração, da nossa família, da nossa experiência de vida, das coisas que nós vivemos, traumas. Cada um de nós tem que enfrentar e vencer coisas quando encontramos com Jesus e vamos buscar esse novo nascimento. E quando o Senhor começa a trabalhar em nós, Ele então apresenta onde é que estão as nossas falhas, como precisamos ser transformados, em que área precisamos ser aperfeiçoados. Não fazemos isso sozinha, isso é obra do Espírito Santo. Porém, muitas vezes nós paralisamos porque a gente começa a alimentar esses traumas e deixa eles assumirem o controle. Como se dá isso? Isso dá pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, decisões, comportamentos. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito em tudo. Lá em Gálatas 5, no versículo 22, eu vou ler o versículo 25. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Isso significa que em tudo aquilo que nós somos, cada emoção, cada manifestação, cada comportamento precisa ser guiado pelo Espírito. Nós precisamos aprender a ser sensíveis à voz do Espírito e seguir a direção para então frutificar. O que são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio é algo que nós alcançamos em Deus. Nós tomamos a decisão, posicionamos e a partir daí nós agimos conforme aquilo que sabemos e aprendemos que é o correto diante de Deus, no caráter de Jesus. Porém, isso não é possível sozinho. Nós fazemos isso com a ajuda do Espírito Santo. Mas precisamos tomar um posicionamento e uma decisão de mudança. Esses traumas que nós carregamos podem ter tido influência em nós em alguns comportamentos, em algumas coisas que nós falamos, em algumas coisas que nós fazemos e até mesmo nos pensamentos, nas decisões. Muitas vezes, por causa desses traumas, as pessoas se tornam egoístas, avarentas, maledicentes, fofoqueiras. Algumas vezes, por causa dos traumas, as pessoas se tornam iradas, desconfiadas, descontroladas. E algumas vezes, então, também, a pessoa pode manifestar comportamentos de narcisismo, por exemplo. Quantas coisas são desenvolvidas a partir do trauma que você sofreu, que eu sofri? Não importa o tamanho do trauma ou a situação, pode ser uma situação de abuso, como pode ser uma situação de pais descontrolados, ou pais que não deram amor, ou alguma experiência com estranhos, seja o que for o que você tenha passado de trauma. Isso vai gerar algo em você. Só que você não pode deixar que o trauma assuma o controle da sua vida. Então, tudo aquilo que você no Senhor descobriu que é um fruto do trauma, você precisa apresentar para Deus e pedir ajuda ao Espírito Santo. E Ele vai te dando direções de como você se comporta a partir daquilo. E tudo aquilo que é fruto do trauma precisa morrer em você. Não vai ser fácil. Vai ser uma luta bem complicada, bem difícil, mas você precisa resistir. Tudo aquilo que você sofreu, Satanás também sabe. E ele vai de todas as maneiras tentar te influenciar, tentar se aproveitar das suas fragilidades, das suas fraquezas, das suas limitações. E com isso, com essa posição dele de tentar te atrapalhar a crescer, a viver o novo de Deus, a viver as promessas de Deus, ele vai tomando conta, achando espaço em você, naquilo que você já carrega. Então você tem que tomar a decisão e se colocar em posição de guerra contra os frutos do trauma e contra Satanás, que vai lutar com você a partir do momento que você decidir. O que é o trauma? Vou dar um exemplo. De repente, o trauma que você viveu te deixou uma pessoa irada. Você precisa destituir o governo da ira da sua vida. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ser mansos. A Bíblia diz que a ira, a cólera não agrada a Deus, que a gritaria não agrada a Deus. Essas coisas te afastam de Deus, te afastam do Espírito Santo.
Se você tem uma fraqueza nessa área, peça ajuda ao Espírito Santo e lute isso com toda a sua força. Invista, seja intencional. Quando for abrir a boca, não cultive a ira nas suas palavras. Quando pensar em algo que te ofendeu, que te magoou, que não foi do seu jeito, não cultive a ira dos seus pensamentos. Se tá com raiva de alguém, magoado com alguém, ou que alguém fez para você, ou você se sentiu ofendido, não cultive a ira dentro de ti, nas suas emoções. Assim também é a questão da mágoa. Tantas outras coisas, o controle, sabe, a manipulação de pessoas, às vezes da sua família. O narcisista, por exemplo, ele quer assumir o poder e mesmo quando ele está errado, ele dá um jeito de colocar o outro como errado, para poder sair por certo e ainda receber um pedido de desculpas. Se você sente que você está agindo assim, comece a lutar. Lutar para que você receba em você o caráter de Cristo. Como você vai fazer isso? Quando ver que vem um pensamento, repreenda. Troque o pensamento por algo bom, pela palavra. Quando vê que está ficando irado, começa a declarar sobre você que você é mansa. Não deixe que os pensamentos saiam pela tua boca. Não manifeste com a tua boca coisas que passam na sua cabeça ou emoções que você sabe que são contrárias à palavra de Deus. Lute, não deixe que o trauma assuma o controle da sua vida. Não deixe que os frutos do trauma, sabe, atrapalhem você a crescer, a amadurecer e a ter vida em abundância, porque eles atrapalham. Eles nos roubam aquilo que Deus tem para nós. Eles nos roubam a alegria, eles nos roubam a paz, o descanso. Como você vai conseguir alcançar isso? Só com o Espírito Santo de Deus. Então lute por aquilo que você sabe que está roubando a sua vida. Quantas coisas nós praticamos que são opostas ao fruto do Espírito? Andar no fruto do Espírito vai exalar o caráter de Cristo. E você, além de alcançar as pessoas ao seu redor, de tocar as pessoas com o seu novo nascimento, com o seu novo caráter, você vai se sentir mais satisfeita em Jesus. Você vai ter paz, descanso, comunhão. E as ofensas que antes te atingiam em cheio no seu coração, elas vão perder a influência sobre você. E a ira, que às vezes vinha de repente dentro da sua casa, que você enlouquecia de repente, tratava as pessoas mal, ou ficava com raiva, respondia de qualquer jeito às pessoas na rua, ela vai perder a influência sobre você. Aquilo que você acha que é uma autodefesa, você vai descobrir que nada mais é uma sabotagem do seu ser, da sua natureza caída, que precisa receber a presença e o trabalhar do Espírito Santo pela lavagem, sabe? Com a palavra, com a oração, mas você precisa se posicionar. Sabe, o Espírito Santo vai te dando direções. No começo é difícil porque a gente não consegue escutar com clareza a voz do Espírito. Mas se você se dedicar a lutar contra si mesmo, contra as suas vontades, contra as suas raivas, contra todos os frutos do trauma, se você lutar contra isso, o Espírito Santo vai te ajudar em tudo. Quando você menos esperar, acabou, já passou. Você não vai ser mais aquela pessoa descontrolada, irada, ofendida, traumatizada, magoada. Sabe? O trauma arranca das pessoas tantas coisas, deixam elas se sentirem rejeitadas, que não são amadas, trazem um sentimento de culpa. E não é a culpa do acontecido só, mas todo mundo ao seu redor, tudo que acontece, você pode estar se sentindo culpado. Sabe, você vai se culpar. Se alguma coisa acontece com teu filho, você vai se sentir que não é uma boa mãe. Se teve uma briga com um amigo, uma situação difícil, algum clima tenso aconteceu, você pode se sentir culpada. Ou de repente, ser aquele que acusa, de sempre culpar os outros e nunca admitir os seus próprios erros. Essas são coisas que podem sim partir de um trauma. É muito difícil passar por eles. Eu mesma tive que enfrentar alguns traumas na minha vida. E o trauma, ele mente para você. Ele te engana, ele faz acreditar em algo que não é de verdade, que não vem de Deus, que não procede de Deus e que não é você. Ele faz você imaginar coisas, te faz se defender, dizer coisas que vão trazer para você sementes de colheitas ruins que você vai ter. Sabe?
Aconteceu comigo uma situação outro dia, de uma pessoa ter feito algo e para mim e tal, e eu na hora eu me controlei, deixei para lá, guardei. Achei que tinha deixado para lá, que tinha perdoado, mas estava guardado. E passou poucos dias, aí essa pessoa, aquilo que eu tinha pedido, que tinha comentado, ela então fez o mesmo pedido para mim. E eu vi ali a oportunidade de falar, mas você não falou isso? Quer dizer que para mim serve, para você não? Mas num tom de brincadeira, por quê? Né, cristã, não queria deixar mostrar que eu estava agindo de vingança, mas dentro de mim a motivação estava errada. E ela me respondeu e eu, como a crente santa, que às vezes a gente se coloca nessa posição, disse para ela, para essa pessoa, não, eu guardo mágoa, porque ela falou assim, você é cristã, você tá magoada. Eu falei, não, eu não guardo mágoa de nada, meu coração tá puro em Jesus. E quando eu tenho algo guardado, eu vou confessar diante de Deus. E quando eu acabei de falar isso, e eu cheguei em casa, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração através de uma palavra que eu estava assistindo, uma ministração que eu estava assistindo no YouTube. E eu senti uma necessidade muito grande de orar e de me arrepender. E eu cheguei diante de Deus e pedi perdão ao Senhor. Primeiro, porque a motivação da resposta, que estava ali camuflada por uma brincadeira, na verdade eu estava querendo me vingar do comentário que ela tinha feito lá atrás e que eu tinha ficado calada, que eu tinha me posicionado de maneira certa. Eu tinha ficado calada, não tinha devolvido, porque essa pessoa precisa de Jesus como eu precisei muitas vezes. E eu não me posicionei da maneira certa, eu não plantei uma boa semente nesse dia. Lá atrás, sim, porque eu fiquei calada. Mas nessa oportunidade que eu tive de autodefesa, eu fiz camuflada de santidade. E o Espírito Santo me trouxe a memória e me ajudou a compreender isso. E quando então, você vai entender porque eu estou contando isso. Quando então eu cheguei diante de Deus e o Espírito Santo começou a me ouvir, arrependimento. E eu comecei ali a lavar a minha alma com lágrimas de arrependimento diante de Deus. Porque as lágrimas lavam a nossa alma. Lavam a nossa alma. Aquele arrependimento com lágrimas, sabe? Que você então entende que é uma conversão, uma mudança de caminho de não fazer de novo. E nessa situação eu comecei a orar e comecei a dizer coisas para o Senhor que eu entendi. Que essa mágoa que eu tinha ficado não era pelo que ela não quis fazer para mim e depois ela quis de mim. Não. A mágoa que eu estava era porque no fundo daquela atitude dela lá atrás é porque ela não fazia questão de mim. Porque eu sentia rejeição. Porque eu sentia que ela não se importava comigo. Eu senti naquela situação lá primeira que eu fiquei quieta, que eu não era importante para ela. E que ela então não se importava, não estava nem aí. E o que era isso? Não, o problema não era ela, não era a situação. Era um trauma de rejeição que eu carregava dentro e que eu ainda... Era um trauma de passado, um sentimento ainda que estava oculto, escondido em mim e que eu achei que não existisse mais. Que eu achei que não tinha mais nenhuma raiz. Mas Deus expôs, trouxe para fora que ainda lá no fundo havia uma necessidade de aceitação, um sentimento de rejeição que eu achei ter vencido completamente. Mas não, ele estava lá. E o que o Senhor quer? Me tornar uma pessoa forte, que não dependa de ninguém. A gente sabe que precisa dos outros, que nós precisamos ter comunhão, servir um ao outro e deixar ser servido, servir um ao outro e ter esse relacionamento de comunhão. Mas nós não podemos depender da aprovação de ninguém, da aceitação de ninguém e do amor de ninguém. Porque o amor bíblico, o amor de Jesus, é aquele que você ama sem esperar nada em troca. É aquele que você dá sem esperar retorno. É aquele que você serve sem esperar o agradecimento, a gratidão, o reconhecimento. Então o Senhor me fez ver nessa situação que eu ainda precisava de cura. E que eu não podia deixar que os frutos do trauma assumissem o controle. E nessa última situação, na primeira eu fiquei calada. E quando eu tive a oportunidade de ficar calada de novo, eu abri a boca. Eu abri a boca e pus pra fora ali camuflado como se fosse uma vingança. Não uma vingança de vingança, mas uma palavra, sabe? Vingativa, tipo, devolvendo. Ah, mas e você, sabe?
E o Espírito Santo me revelou. Quando eu deixei o fruto do trauma tomar o controle da minha boca e do meu pensamento, gerou muitas coisas. Uma situação, um clima pesado. E eu perdi a oportunidade de mostrar que eu sou diferente. Não porque eu sou melhor, mas porque eu tenho o governo do Espírito na minha vida e que não há trauma nenhum, não há mágoa, não há ofensa que vai assumir o controle da minha boca, dos meus pensamentos e das minhas emoções. Porque o trauma vai tentar achar esse lugar em você, na sua boca, no que você fala, como você responde às pessoas, como você fala, o tom que você usa com as pessoas. O trauma vai tentar achar lugar nos seus olhos, daquilo que você vai desejar, cobiçar ou até mesmo julgar. O trauma vai tentar te aprisionar nas suas emoções, te fazer sentir carente, te fazer sentir rejeitado. De repente, a necessidade de aceitação, ira, tristeza, sabe? Autocomiseração. Tantas coisas, tantas coisas. Tudo isso é real, porque de fato nós vivemos experiências marcantes e aquilo criou uma raiz que vai sim tentar gerar frutos ruins na nossa vida, que vai tentar nos destruir. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam em seu propósito. Tudo aquilo que você viveu não tem que nada mais servir de apoio a outros, de testemunho para os outros que você vai ajudar. Como é que você vence um trauma? Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, na leitura da palavra. Isso aqui é muito importante. O Senhor não vai ser algo do dia para a noite, instantâneo. Isso não existe em Deus. Claro, algumas vezes Deus nos liberta instantâneo. Tem muitos testemunhos assim. Mas você não pode criar uma expectativa daquilo que Deus vai fazer que Ele não falou. Se Ele não te deu um tempo, se Ele não falou. Só confie, porque o que Ele falou, que nesse mundo sim teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E tudo aquilo que nós vamos passar, nós também vamos vencer. E que Ele estaria conosco, e Ele também nos promete vida em abundância. Prosperidade, que é não ter falta de nada. O Senhor supre a falta, o Senhor supre a ausência que nós sentimos do passado, o Senhor supre a nossa necessidade de aceitação, o Senhor supre a tristeza, a depressão, a angústia. O Senhor, Ele é suficiente. O caráter dele, quando nos encontramos com Ele, nós deixamos de ser pessoas iradas, descontroladas. Não que a ira não vai tentar aparecer, sabe? Mas agora, todos aqueles sentimentos que você tem, porque Deus pôs muitas coisas em nós que veio dele. O Senhor se ira, a Bíblia diz que Ele ira. A Bíblia diz que Ele se fica indignado. Nós também vamos sentir, porque nós recebemos porção de Deus. Nós somos um pedaço do Senhor, nós somos a sua imagem e semelhança. Então nós temos uma porçãozinha de cada coisa que o Senhor tem. Mas tudo aquilo que nós temos precisa ser bem direcionado. A ira, a indignação, o posicionamento, a mansidão, a alegria, a paz precisa ser bem posicionado. A Bíblia vai dizer: chorem com os que chorem, alegrem com os que se alegrem. Quer dizer que vai ter momentos que você vai ter que chorar com alguém. Vai ter momentos que você vai se alegrar com alguém. Todas as nossas emoções precisam ser bem direcionadas com o governo do Espírito Santo. Não deixe que aquilo que você viveu no passado assuma o controle da sua vida, nas suas atitudes. Se posicione. E não tenha pressa, é um dia de cada vez. Aí você tá lá, conseguiu, tem uma semana que eu não me descontrolo, que eu não grito com ninguém, que eu não falo um palavrão, que eu não iro. Uma semana. Aí de repente você descontrola e perde o controle. Não entre em desespero e em pânico. Nós somos treinados, aperfeiçoados, melhorados. E é pela prática que nós criamos o hábito. Então, quanto mais você luta, hoje demora um dia, daqui uns dias vai demorar uma semana, daqui a um pouco você já ficou 2 meses, eu não perdi esse controle. Quando você menos esperar, você é outra pessoa. E aquela ira que vinha com toda a força, ela perde influência sobre você. Ela vem e vai do mesmo jeito que veio. Você não vai mais sentir o poder dela sobre você, a força dela sobre você. Assim como essa questão da aceitação, da rejeição. Nessa situação que eu contei para vocês que eu passei, eu não podia, foi uma distração. Porque se na hora que vem o pensamento, desconta, fala do que ela fez, eu simplesmente tivesse calado a minha boca e tivesse seguido o exemplo de Cristo e o conselho do Espírito Santo
e ter devolvido com uma palavra, sim, vou fazer para você, que é o mandamento de Jesus, não espere nada em troca, ame. Se eu tivesse feito isso, eu tinha acabado com a força daquela situação, com a influência, e aquela voz que assoprou nos meus ouvidos, ela tinha sumido. E não tinha acontecido nada. E eu teria plantado uma semente no coração daquela pessoa, de que de fato, o que há de diferente em mim? É o Espírito Santo de Deus governando. Ela ia olhar para mim, para a situação e pensar, essa pessoa é governada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero isso para minha vida. Então que você e eu possamos ser exemplo, referência, sabe? Que eu e você possamos reproduzir o caráter de Jesus e do céu. Que a gente não deixe nenhum trauma do passado que talvez até já está vencido. Que a gente não deixe que governe, que ache lugar em nós. Porque o inimigo vai tentar trazer de volta. Ele vai tentar trazer de volta. Só que aquela força que ele fazia desde o começo não vai ser igual. Porque agora você tem uma nova natureza. E a força maior em você é daquilo que você tem mais alimentado. Se você tem mais se alimentado do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, e se você tem se posicionado, com certeza, essa força não vai conseguir nada, achar nada em você. E ela vai ter que voltar pelo lugar de onde ela saiu. O começo é difícil. Eu sei que vai ser difícil, mas não desista. Seja resiliente. A Bíblia diz que a perseverança, eu não me lembro agora onde está, que toda essa tribulação produz perseverança e a perseverança é esperança. Não perca a esperança e não deixe para trás a perseverança. Persevere naquilo que você deseja almejar e viva os frutos do Espírito e os frutos da promessa de Deus de ter uma vida abundante. O Senhor é bom. Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele está conosco, nos ajuda nas nossas fraquezas e nós vamos vencer na força do Senhor, porque é nele que somos fortes. Sem Ele nós não podemos nada. Nós não conseguimos vencer traumas, frutos de traumas, ira, nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas com a ajuda dele você vai conseguir. Mas não deixe que o trauma assuma o controle da sua vida, mas que o Espírito Santo governe todas as coisas em você. Amém? Que Deus te abençoe.